Tem coisa nessa vida que parece normal, até você olhar direito. E foi exatamente isso o que esse bendito peixe ensinou. Quem não sabe do que eu tô falando? Recentemente a Netflix lançou um filme que se chama Como Mágica. É um filme de aventura e que fala sobre a amizade. Mas se você se aprofundar mais a fundo sobre o que esse filme realmente se trata, ele fala mais do que amizade, né? É um filme que fala sobre a aventura de um pássaro e um esquilo, vamos dizer que é um esquilo, e um peixe, que são os personagens principais. E o personagem que você menos achou que seria o vilão, era o vilão. Esse peixe era um peixe solitário, que não tinha amigos, vivia no lago, né? Sem ter conexões nenhuma com nenhuma espécie de animal. Era um peixe solitário. Provavelmente a maioria das pessoas tiveram pena dele, como eu tive também. Porém, quando a história foi se aprofundando, a coisa foi se mostrando. O peixe foi mostrando a cara, mostrando quem ele realmente era. No fim, o peixe, que era o inofensivo, era o vilão no final. E é isso que na maioria das vezes acontece com nós também. Nós acabamos dando brecha para uma pessoa que não merece a sua amizade, que não merece ter a sua companhia, que não merece estar na sua vida. Mas você teima e quer de qualquer forma, por pena, deixar ele entrar na vida da sua vida. E depois que essa pessoa entra na sua vida, você percebe que o maior erro foi você ter deixado ela entrar na sua vida. Eu digo isso porque tem uma história que aconteceu com um belo jovem que tinha uma amizade duradoura na verdade, com um simples colega, né? Um colega que virou um amigo, esse amigo virou um irmão. E em meio a isso ele confiava tanto nessa pessoa que ele era tipo um irmão. A família conhecia ele almoçava dentro da casa, eles almoçavam juntos, né? Ele, às vezes um cara ia pra lá e almoçava na casa dele, e às vezes era ao contrário. E esse cara, né, que confiou demais nessa pessoa, porque também era um amigo desde a infância, deu muita liberdade, e deixou ele entrar mais do que devia na vida dele. Confiou demais, contou demais o que não deveria ter contado. E ele usou isso contra ele, sem ele mesmo perceber, silenciosamente. E Deus tentou avisar ele de várias formas, mas ele estava tão cego pela conversa, pela vivência que ele tinha, por tudo que ele já viveu com ele, que ele acabou não ouvindo o que Deus falou para ele. No fim, quem se acabou mal foi o cara que não ouviu a voz de Deus. Deus orientou ele, avisou ele. E ele já sabia de umas trepeças que ele já tinha plantado e feito. Porém, ele achou que isso era só uma fase, mas não foi. Não foi uma fase, foi uma fase constante. Aconteceu e isso foi piorando cada dia. A outra pessoa se acostumou a mentir para ele, se acostumou a fazer coisas nas costas deles. E às vezes ele sabia de algumas coisas, mas ele achava que isso era só uma fase, mas não foi. Até no dia que essa mesma pessoa que ele tanto confiava roubou ele mesmo. Roubou, né? E não foi um roubo comum, foi um roubo grande, né? Principalmente para quem não trabalha, né? Foi um roubo em dinheiro e ele roubou R$ 300, tá? Nas costas dele. Entre outras coisas que ele já tinha roubado, que ele sabia, só que ele não quis ouvir, né? Achou que era besteira. Por quê? Esse cara que roubou ele tinha dificuldade, né? A família dele era uma família simples, uma família humilde e não tinha muitas condições financeiras, né? O pai era aposentado, a mãe cuidava do pai, porque o pai não podia fazer mais nada só. Então ele era o homem da casa, ele que tinha que fazer as coisas para os pais. E ele também não teve uma infância muito boa, né? Foi um cara que sempre passou dificuldade. Então, perante tudo isso, o pai sempre deram um bom exemplo para ele. Porém, ele não soube aprender com os pais o que os pais ensinaram a ele. No fim, né, esse cara acabou na pior. Mas na verdade quem acabou realmente ferido foi aquela pessoa que confiou demais nele. Não pelo dinheiro roubado, não
Não pela quantidade de coisas que ele planejou pelas costas dele. Não, isso é o de menos. Mas pela confiança que ele deu a ele. E ele usou isso contra ele. Ele usou de uma forma que ninguém da família esperava isso. Ninguém da família esperava isso, que ele ia fazer isso. Ele entrou silenciosamente na vida dele. Pegou a confiança dele de um ponto que ele confiasse totalmente na amizade e na companhia dele. E quando ele esperou o momento certo para invadir o lugar privado, e acabou roubando mais do que a amizade, né? Roubou dinheiro, roubou caráter, roubou confiança. E depois desse acontecimento todo, o cara que foi roubado conseguiu aprender uma coisa: nem todos que parecem ser bons são bons de verdade. Exatamente. Você tem que entender que nós, né, temos uma máscara escondida. Querendo ou não, nós temos uma máscara. E essa máscara é uma máscara que é pouco reparada e poucas pessoas prestam atenção. Mas se você se aprofundar realmente e descobrir quem realmente essa pessoa é e quem realmente, o que ela realmente está fazendo em sua vida, você vai descobrindo realmente quem ela realmente é de verdade. E esse cara aprendeu da pior forma, que nem toda pessoa de cara de bobo é a pessoa bondosa que você acha. É a pessoa boa que você acha. Porque assim como o filme, isso existe muito na vida real, tá? Para esse cara foi somente um roubo em dinheiro, mas para muitos, às vezes é a morte. A morte por traição, por ciúmes, né? A morte por uma simples coisa que a outra pessoa não se agradou. E por onde ele menos espera, a outra pessoa ataca. Ataca e enfim mata. Então, cara, não confie em qualquer pessoa que entra na sua vida. Não dê brecha para a pessoa se aprofundar demais na sua vida, na sua confiança, na sua família. Cuidado com as pessoas que deixam você. Cuidado com as pessoas que estão entrando e estão conhecendo demais a sua vida. Não deixem brecha para as pessoas estranhas entrarem e terem acesso a você, nem a sua família, nem as pessoas que você ama. Porque por onde você menos esperar, ela pode usar isso contra você. Então cuidado, tá? Porque assim como esse peixe teve a coragem de matar florestas e levar todos os animais juntos, só porque a história dele não foi uma das melhores, porque a alcateia dele deixou ele só. E ele, por causa disso, queria culpar todo mundo por tudo que isso aconteceu por ele. Ele queria culpar o mundo todo, né? Para que ele não sofresse só com os problemas e com a história dele. Então, cuidado com as pessoas que você deixa entrar na sua vida. Cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua casa. Porque nem todas as pessoas que entram, nem todas as pessoas que conversam com você, nem todas as pessoas que você tem contato são as pessoas que você realmente deve confiar. Porque um ditado que eu aprendi é: às vezes, seu melhor amigo vai ser um desconhecido e seu maior inimigo será um familiar seu. Porém, você tem que descobrir o tipo de gente que você está se envolvendo, o tipo de gente que você está procurando se conectar. Porque é melhor você ser só nesse mundo, ter como companhia Deus somente, do que ter 10 pessoas ao seu redor e todas elas ser uma falsa. Então é melhor você ficar sozinho do que mal acompanhado. Tá? Reflita. Isso não é sobre filme em si. É sobre as pessoas que você anda, é sobre as conexões que você procura se envolver. Porque em si quem vai sofrer no final, as consequências, vai ser você. Ela pode sofrer alguma punição, mas quem vai sofrer essa dor, né? Essa facada, essa pedrada que você tanto doeu, não vai ser uma pedra no couro, não vai ser um murro na cara, mas vai ser sim seus sentimentos esmagados, sua confiança quebrada e seu coração destroçado. Então cuidado. Faz sentido pra você? Comenta aí. Me responda uma coisa. Tem alguém
na tua conexão, na tua vida, nesse momento. Que você tem alguma desconfiança, que você tem achado que não tá dando certo, que você tem achado que ela tá escondendo alguma coisa de você. Porque se você tiver com dúvida com as pessoas que você está andando, procure descobrir, tá, se elas são realmente as pessoas certas que estarão na sua vida, para que no fim você não sofra as consequências, tá? Então eu tô aqui avisando a você, para que você tome essa alerta em sua vida. É isso, vejo vocês na próxima. Fui.